Agora eu vou gravar radioário de A a Z, tá? Vamos começar pelo AGP. AGP, o termo é utilizado para definir o artigo padrão de encaixe das placas de vídeo. O AGP era bem mais lento que o PCI Expresso, mas trata-se de um slot que ainda está presente em muitos computadores. Então, o PCI é muito mais lento, né? O AGP, né? O AGP era bem mais lento que o PCI Expresso. Então, o PCI Expresso ele substituiu o AGP. Então, tá aí, né? A plaquinha. Dá uma pausa no. Agora tenho aqui AMR. A sigla significa Audio Mode Rise e fisicamente AMR é um slot de expansão utilizado para conectar placa de molde, rede ou áudio em computadores mais antigos, como a Intel Pentium 3, Intel Pentium 4, AMD Duron e AMD Athlon. O slot era ocupado por um molde on-board, apesar de que poderia ser removido quando necessário. Então esse daí é o antigo, tá? Esse daí são os antigos. Vamos lá. Arquitetura é um conjunto de desenhos e especificações teóricas por trás do radioário. Normalmente os processadores possuem arquiteturas diferenciadas, sendo que cada uma trabalha com padrões específicos. Todo o funcionamento de uma CPU ou de outro componente de radioário depende de uma arquitetura bem organizada. Vale lembrar que o termo também é utilizado para definir especificações de software. ATX é um padrão criado para organizar as conexões entre entrada e saída da placa-mãe. Normalmente é comum utilizar o termo ao referir-se ao gabinete, que possui um chassi apropriado para tais placas. Para você compreender melhor, basta notar a posição das portas nas partes traseiras do seu gabinete. Possivelmente ela deve utilizar o padrão ATX. O padrão anterior era o AT e foi substituído devido ao crescimento de novas conexões nas placas. Barramento é o agrupamento de vias de comunicação entre diferentes componentes do radioário. Por exemplo, para o processador efetuar a comunicação com a memória, ele deve utilizar o barramento para enviar ou receber os dados. Sendo assim, todo o tráfego de dados, endereços e sinais de controle acontece pelo barramento. Normalmente, os barramentos possuem um desempenho medido em bytes, quantidade de informações que pode ser enviadas simultaneamente. Os valores podem ser de 8 bytes, 16, 32, 64 ou mais. Barramento de memória, interface de memória. O número representado em bytes, que faz referência à quantidade de bytes que pode ser transmitida simultaneamente entre a memória principal ou da placa de vídeo e outros componentes de um mesmo dispositivo ou externos de radioário. Tá? BIOS, fisicamente falando, a BIOS é uma memória acoplada na placa-mãe. Veja RAM CMOS para saber mais. Virtualmente falando, ela é um programinha com instruções básicas e fundamentais para o funcionamento dos demais componentes do computador. Tá? Então, essa memória ela já vem de fábrica, tá, gente? É a BIOS. O buffer, pequena quantidade de memória reservada para armazenar dados temporariamente. Comumente, a memória buffer está presente em dispositivos de radioário para evitar problemas durante a escrita, a leitura de dados. Em geral, os gravadores DVD, assim como CD e Blu-ray e os discos rígidos contam com uma região da memória reservada para tal atividade, justamente para não acontecer erros durante a operação. Tá? Então, o buffer é o que? Uma pequena quantidade de memória reservada para armazenar dados temporários. Tá? BUS, termo americano utilizado para fazer referência ao barramento. Leia definições do barramento para saber mais. Tá.
Cache é uma memória presente em diversos componentes da rádio-área. As memórias cache mais conhecidas são as do processador e da placa-mãe. A memória cache sempre tem um tamanho, tá? Este medido em kbyte, megabyte, tá? Reduzido, pois ela tem como principal função fazer o intermédio entre os dois itens qualquer de uma forma mais rápida. A memória cache geralmente armazena dados importantes ou que seja utilizado constantemente. Isso agiliza muito o processamento de dados e você obtém resultado mais rápido. Chipset é um componente presente na placa-mãe de sua importância. Normalmente em placas-mãe com o componente onboard. O chipset desenvolve um papel ainda mais importante. Ele é responsável por controlar a placa de vídeo, rede e som do onboard. Evidentemente, ele tem muitas outras funções, como centralizar dados e criar pontes de comunicação entre componentes. Tá? Temos chipset do norte e do sul. Clock é a velocidade e frequência em que cada componente funciona. O clock é responsável em megahertz, tá? Os gigahertz ou em gigahertz. Para mais detalhe, confira a definição de frequência. O CMOS em inglês significa Complementary Metal Oxide Semicondutor. Traduzido, semicondutor metal óxido complementar. Basicamente, o CMOS é uma tecnologia utilizada na fabricação de circuitos integrados, CI, responsável por controlar os detalhes mais básicos do componente do rádio-área, tá? O CULI, na verdade, não serve para calcular ou realizar alguma tarefa diretamente relacionada ao software. Esta peça é apenas o componente que serve para refrigerar a CPU, processador. Atualmente há diversos tipos de CULIs, porém o mais comum é o ventilador. Tá? CPU, Central de Processo Unidade, quer dizer, Unidade Central de Processamento. Também conhecido como processador, é o principal item do rádio-área do computador. Ela é responsável por calcular e realizar as tarefas determinadas pelo usuário. Tá? Então, a CPU vai trabalhar junto com a placa-mãe, onde vai processar todos os dados. Tá? Vamos lá. DDR é o termo básico para fazer referência ao tipo de memória presente nos computadores atuais. Atualmente há 3 tipos de memória DDR no mercado: a DDR, DDR2 e a DDR3. Esta última, mais recente, é ainda mais rara de ser encontrada. O significado da enorme sigla DDR-SDRAM é memória de acesso aleatório dinâmica, síncrona de dupla taxa de transferência. Tá? Vamos lá. Drive são os formatos, unidade de leitura, em alguns casos também gravação, de CD, DVD, disquete e outros discos de mídia removível. Tá? Drive. O drive não é necessariamente uma parte dos componentes de rádio-área, mas ele deve estar nesta lista, porque ele é responsável pela comunicação entre rádio-área e software. Então vamos lá. FireWire. Não podemos considerar o FireWire como uma parte de rádio-área, porém ele é de extrema importância nesta lista. Na realidade, o FireWire é um software presente em um chip de memória, sendo que sua função é armazenar as principais instruções para o rádio-área. Atualmente, a maioria dos dispositivos eletrônicos possui um FireWire, que geralmente pode ser atualizado conforme a necessidade. Tá? Vamos lá. Fonte é a responsável pelo fornecer energia a todos os demais itens do computador. Ela transforma a energia, então distribui aos demais componentes. Tá? Então, na hora de você montar o computador, você tem que ter muita atenção na potência da fonte, tá? Porque se você comprar uma fonte com baixa potência,
Na hora que você colocar os outros componentes, ela não pode, de repente não vai suportar, tá? Então vamos lá. Frequência. Todo componente do computador trabalha em uma velocidade específica, sendo esta específica em GHz ou MHz. A frequência define a quantidade de ciclo por segundo que o processador consegue realizar, de modo que cada ciclo é possível realizar um número de contas, tá? O FSB, Front Side Bus, conhecido como barramento frontal, é o responsável por efetuar a comunicação, transferir dados entre o processador e o do norte, né? Ponto norte, aquele nome não sabe. Gabinete é o que você vê por fora, a caixa onde será colocado todos os componentes internamente e após fechado, protege todos os itens do raduário. Então vamos lá. Gabinete é o que você vê por fora, tá? A caixa onde será colocado todos os componentes internamente após fechado, protege todos os itens do raduário. Ok? GDDR, memória específica para placas de vídeo. Abreviado GDDR vem de Graphic Double Data Head. Seu funcionamento é muito semelhante ao da memória DDRAM comum. Vale lembrar que a memória GDDR também é um tipo de RAM, ou seja, de acesso aleatório. Existem diversas versões desta memória, as quais trabalham com tensões diferentes. Atualmente é comum encontrar as placas com memória GDDR-R3, GDDR-R4 e GDDR-R5. Tá? CPU, unidade de processamento gráfico. GPUs são encontradas apenas em placas de vídeo. Tá? Vamos lá. Raduário, toda a parte física e informática é chamada de raduário, enquanto toda a parte visual é chamada de software. Tá? HD, também conhecido como disco rígido, é o item responsável pelo armazenamento de dados permanente ou ao longo prazo. O HD é o local onde será mantido o sistema operacional, os seus documentos e todos os seus arquivos que você imagina. Ao contrário de outros componentes, o HD dificilmente perde dados por não receber energia constantemente. Ele pode ficar meses ou até anos sem ser conectado a uma fonte de energia e ainda assim terá os dados armazenados. Vamos lá. ION, quer dizer, em inglês, input, entrada ou saída. O termo ION é frequentemente utilizado na informática para fazer referência aos diversos dados de entrada e saída. Na parte do raduário, o termo ION é comum para citar componentes de entrada, teclado, mouse, dispositivo USB e outros, e saída, monitor, impressora e outros. Tá? O ID é a sigla utilizada para fazer referência a disco de armazenamento do tipo paralelo, Parallel ATA. Além disso, o termo é usado para indicar o nome do conector em encaixe desse tipo de HD. Vamos lá. Jumper são pequenas peças responsáveis por definir algum parâmetro manual. Por exemplo, em alguns HDs, você pode utilizar um jumper para limitar a capacidade do HD, de modo que ele utilize apenas metade da velocidade. Tá? Largura de banda. A taxa de transferência é a quantidade de dados que pode ser escrita ou lida na memória, ou que trafega entre outros componentes de raduário, em determinado intervalo de tempo. A taxa de transferência é representada em MBs, GBs, variando conforme a memória em questão. Lantécia. Apesar de não ser um componente de raduário, a lantécia está totalmente ligada às memórias, os que requer a sua presença nesta lista. O termo é utilizado para especificar o tempo em que a memória leva para acessar determinado dado. Existem diversos tipos de lantécia na memória, sendo que quanto menor o tempo de lantécia, atraso, mais rápido a memória responderá
e enviará dados aos demais componentes da hardware. LED é um componente muito pequeno, responsável por indicar se o computador está ligado ou desligado. Atualmente, há LEDs de diversas cores e intensidade luminosa, sendo que agora eles são utilizados até mesmo para indicar se a placa-mãe está recebendo energia ou se algum conector não está encaixado incorretamente. Memória RAM é um item fundamental na configuração de um computador, pois é a peça que será responsável para armazenar dados temporariamente enquanto o processador efetua cálculos adversos. Modem é o componente responsável por conectar você com a internet, ou era, pois atualmente a placa de rede está substituindo o modem. Há modems tanto para a internet de escada quanto para a internet ADSL. Tá. Vamos lá. O Notriptych, né? Vamos lá. Não sei falar esse nome. Mas é o chip do norte, a ponte do norte. Chipset, no caso. É um chip presente na placa-mãe que tem como função principal controlar os dados em memória e efetuar comunicação entre o processador, placa-mãe e a própria memória. Esse nome aí é o chipset do norte, que se fala também ponte norte. É um dos componentes que integram o chipset e faz toda a mágica do hardware acontecer. Tá? Então ele vai o quê? Controlar os dados da memória, efetuar. É um chip presente na placa-mãe que tem como função principal controlar os dados da memória, efetuar a comunicação entre o processador, placa de vídeo e a própria memória. Tá? É conhecido como ponte norte, tá? O chipset. É isso aí. Um onboard é a palavra utilizada para definir qualquer placa de vídeo, rede, som e modem, que já vem acoplado na própria placa-mãe. Tá? A onboard é a palavra utilizada para definir qualquer placa de vídeo, rede, som e modem, que já vem acoplado na placa-mãe. Offboard, placa que sejam conectadas em alguns slots da placa-mãe, são chamadas de placas offboard. Elas têm esses nomes justamente porque não fazem parte da placa-mãe. Tá? PATA, o termo significa isso aí, algo como tecnologia avançada de anexo em aparelho. O termo PATA é utilizado ao fazer referência ao tipo de disco rígido utilizado. Os discos com interface conexão PATA são mais antigos e usam cabo de 80 vias. Alguns usam cabo de 40 vias, sendo que eles são mais largos do que os cabos atual padrão SATA. É o modelo, né? O modelo aí, a conexão no HD. Tá? Nesse aqui é um SATA. Tá? Então, como eu li antes, PATA, o termo significa paralelo, adverso, tecnológico, não sei o que. Tecnologia avançada de anexo em aparelho. O termo PATA é utilizado ao fazer referência ao tipo de disco rígido utilizado. Os discos com interface conexão PATA são mais antigos e usam cabo de 80 vias. Alguns usavam cabo de 40 vias, sendo que eles não são mais largos. Eles são mais largos do que os cabos atuais padrão SATA. Então vamos lá. PCI é sem dúvida o slot que mais perdurou ao longo da história da informática. Ele é um padrão um tanto lento, mas até hoje serve para trabalhar com placas que exijam pouca velocidade. O PCI Expresso é uma espécie de slot, sendo que ele é um dos mais recentes padrões nas placas-mãe. O PCI Express é o sucessor do PCI e tem a capacidade de transmitir dados em altíssima velocidade. Então está aí o modelo de PCI Express. Placa-mãe é a responsável por unir tudo. É nela que você coloca o processador, a memória, o HD e demais placas externas.
As placas-mãe possuem várias especificações, sendo que cada uma trabalha com um tipo de processador específico. Então tá aí, tipo de placa-mãe. Então, vamos lá. Placa de rede é responsável por efetuar a ligação do computador em uma rede qualquer, seja ela interna, rede LAN, ou externa, rede UAL. E por meio da placa de rede que você tem acesso à internet de banda larga. Placa de som é o componente responsável por transformar os arquivos de som MP3, WAV e qualquer outro arquivo em ondas sonoras que serão transmitidas pelas caixas acústicas. Então tá, um modelo de placa de som. Tem vários tipos de modelo de placa de som, tá? Placa de vídeo é a peça que tem a função de calcular todas as partes gráficas em jogos e vídeos. Evidentemente, é a placa de vídeo que realiza o trabalho de enviar qualquer imagem para o monitor. As atuais placas de vídeo utilizam o slot PCI Express da placa-mãe, tá? Então tem também vários tipos de placa de vídeo aí no mercado. Processador. Veja a descrição do CPU. As placas de vídeo também trazem seus próprios processadores. Para saber mais, leia o que é GPU. Depois tem que ver isso. Tá? RAM CMOS é a memória BIOS propriamente dita. Enquanto a BIOS faz referência ao software, a RAM CMOS é a parte física onde os dados principais, tá, para funcionamento base do item de hardware do computador são armazenados. Tá? Então, RAM CMOS é a parte física onde os dados principais do computador são armazenados para funcionamento base dos itens do hardware. Vamos lá. SATA. O termo significa algo como tecnologia avançada de anexo em série. O padrão SATA é usado para fazer referência aos discos rígidos que são comercializados atualmente. O cabo SATA é bem mais fino que o do tipo PATA e os dados são enviados em série, o que torna a máquina mais veloz. Então os cabos SATA são melhores do que o PATA. Tá? Aí dá uma pausa no vídeo, dá uma olhadinha. Existem vários modelos, alguns modelos de cabo SATA. Local de encaixe na placa-mãe para cabo SATA. Tá? E também, dependendo de cada placa, né? Existe um modelo de encaixe. Slot é qualquer espaço vazio na placa-mãe que seja específico para a adição de novas placas. O slot também é chamado de encaixe, pois é nele que você deve encaixar outras placas. Slot PCI. Já PCI Express. Socket. O socket espaço destinado à instalação do processador. O socket, em português, o termo é socket. É diferente conforme a placa-mãe e o modelo do processador. Os sockets possuem diversos buracos para que os pinos do processador possam fazer contato com a placa-mãe. Vale frisar que a Intel e a ADM possuem diferentes tipos de sockets. Tá? Socket, quer dizer, chip responsável por controlar as placas conectadas ao slot PCI e os componentes on-board, como a placa de vídeo da placa-mãe. É a parte integrante do chipset, mas ao contrário, este chip não faz comunicação direta ao processador. Então tá aí, chip responsável por controlar as placas conectadas. Socket, chip responsável por controlar as placas conectadas no slot PCI e os componentes on-board, como a placa de vídeo e a placa-mãe. É o chipset, ponto sul, é a parte integrada do chipset, mas ao contrário do norte, ó. Esse chip não faz comunicação direta com o processador, tá?
Transistor é um dos principais componentes da eletrônica e também fundamental para o funcionamento geral dos diversos componentes do computador. Os transistores estão presentes em processadores, onde há milhões de redes, placa de vídeo, placa-mãe em quase todas as partes físicas do PC. Tá?